Olá, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Vamos iniciar a quarta aula do discipulado, que tem por título Conhecendo a Igreja. Vamos iniciar fazendo uma breve oração? Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais esta aula. Eu te peço a tua bênção, Senhor, que o Senhor venha me dar graça e sabedoria para dar esta aula e entendimento àqueles que irão assistir, que irão participar dela. Que tudo seja para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico da lição número 4 do discipulado diz assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. A introdução diz assim: agora você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. A palavra igreja nesta lição não está restrita a uma denominação, nem um local onde você frequenta os cultos. Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Aqueles que seriam salvos formariam um corpo, porta-voz da salvação para outras pessoas. A igreja é um organismo que tem a vida própria em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e de como cumpri-la. Então, nós estamos falando de igreja não apenas no sentido de organização, mas igreja também como organismo vivo. Tá? Nós vamos entender nesta lição não apenas como uma denominação, estamos falando da igreja como corpo místico de Jesus Cristo. Tá certo? Continuando, primeiro ponto. O que quer dizer igreja? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo, espiritualmente, não fisicamente, para seguir a Cristo. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crente, irmãos, cristãos, santos, eleitos. Então, a palavra Bíblia, no grego, a palavra igreja, melhor dizendo, no grego, ela significa uma reunião de pessoas chamado para fora, né? Vem da palavra grega eclésia, e tem esse significado, uma reunião de pessoas chamado para fora, ou seja, foram tirados, espiritualmente falando, tirados do mundo para fazer parte do corpo místico de Jesus, né? Que a pessoa deixou de sair do planeta, né? Ela saiu do mundo no sentido espiritual para fazer parte do corpo de Cristo. Então a palavra igreja significa uma reunião de pessoas chamadas para fora. Vamos continuar. Vamos entender aqui nesse primeiro ponto símbolos da igreja, tá? Vamos entender aqui alguns símbolos que representam a igreja. O primeiro deles é o corpo, tá bom? O primeiro símbolo é o corpo. O primeiro símbolo é o corpo. Jesus não está mais presente entre os homens, de forma física, mas em cada pessoa que o recebe, em qualquer parte do mundo. Ele introduz a sua vida para formar um corpo. O primeiro símbolo da igreja é comparado como um corpo. Vamos ler aqui um texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, para você entender melhor. Diz assim: porque assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Então, a igreja é comparada simbolicamente como corpo. E o que é um corpo? Um corpo é um conjunto de membros interdependentes, ou seja, um depende do outro para sobreviver, estão ligados. Eu tenho 10 dedos nas minhas mãos, né? Então estão ligados ao resto do meu corpo. Assim é a igreja. Uma pessoa só não é igreja, ela é membro de um corpo. Nós juntos, em reunião, que formamos a igreja, o corpo de Jesus, tá certo? Então, assim como o corpo humano tem vários membros, formam um só corpo, assim também é a igreja, simbolicamente falando, tá certo? O segundo símbolo da igreja é o templo. Diz assim: embora Deus habite em toda parte, ele se localiza em determinado lugar para ser encontrado e adorado. Cada crente é um
templo de Deus. O segundo símbolo da igreja é o templo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que nós somos corpo, templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo ele é morada do Espírito Santo. Então, a igreja também é comparada como templo, onde Deus habita, onde o Espírito Santo mora. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o 17. O terceiro símbolo da igreja é a noiva. Paulo afirma que prepara os crentes de Corinto para os apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Em Efésios, o apóstolo declara que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou a ela. A noiva e o noivo anseiam pelo dia em que viverão juntos para sempre. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz que o Espírito e a esposa dizem, vem, né? Ou seja, o outro símbolo que é comparado à igreja é a noiva de Cristo, que no arrebatamento irão se casar com Jesus, vai ter um encontro do noivo com a noiva, no arrebatamento, no rapto da igreja. Então a igreja também é comparada aqui como uma noiva que está desposada para o marido, que é o próprio Senhor Jesus. Ok? Vamos entrar aqui agora no segundo tópico, vamos falar sobre os objetivos da igreja. Quais os objetivos da igreja aqui na Terra? Primeiro, evangelizar o mundo. A principal atividade dos crentes é levar a salvação para os não crentes. Cristo, depois de completar sua missão na terra, declarou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em seguida, estabeleceu uma missão aos seus seguidores. É através da igreja que o evangelho é pregado a todas as pessoas do mundo. Esta missão não foi dada aos anjos nem a outro ser espiritual, mas aos cristãos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a missão prioritária da igreja, é evangelizar, é pregar a salvação aos perdidos, né? Foi o ide que Jesus deixou. Esse ide serve para pastor, para obreiros, para membros, para congregados, para todos aqueles que professam a fé no Cristo vivo. Tá certo? O segundo ponto fala sobre o lugar para o crente cultuar a Deus. Qual é o outro objetivo da igreja? O lugar para o crente cultuar a Deus. Os crentes se reúnem para cultuar a Deus. O culto é um momento de oração, louvor, adoração, estudo da Bíblia e edificação dos cristãos. No culto, todos os crentes podem se unir em oração, seja em petição, ação de graças e intercessão. Esta também é uma maneira de você louvar a Deus. O culto também é uma oportunidade para os crentes estudarem a Bíblia, ensinando a palavra de Deus. Você aumenta o seu crescimento espiritual quando a palavra é explicada com sabedoria em um estudo bíblico. Então, o objetivo da igreja também é um lugar para cultuar a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas demonstrando como vai chegando aquele grande dia. Então, a Bíblia nos orienta a não deixar de congregar, a não deixar de ir para o templo. Eu sei que igreja mística é nós, os cristãos, salvos em Cristo, mas o templo ele tem sua importância. É tanto que é no momento do templo que nós nos tornamos de fato a igreja, porque ali os vários membros se unem para cultuar e adorar o único Deus. Você percebe que um membro cortado do corpo, ele não sobrevive. Se cortar o meu dedo, ele vai morrer, ele vai apodrecer. Da mesma forma, um membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, deixar de congregar, deixar de participar nos cultos, estar ali junto com os demais membros do corpo, ele vai morrer espiritualmente. Não tem como a gente sobreviver espiritualmente sem estar congregando, porque é no culto onde nós vamos ouvir uma palavra de fortalecimento, uma palavra de renovação, uma palavra de vigor. Às vezes acontece a gente ir para a igreja meio desanimado, triste com os problemas da vida, e quando chega ali parece que Deus usa toda a liturgia daquele culto para falar contigo. Começando dentro dos louvores são cantados, vai diretamente àquilo que você está passando, a tua necessidade,
e a mensagem final da pregação parece que o pregador só conhecia a sua vida. Deus revelou através da palavra a sua vida e dá uma palavra de ânimo, de conforto e esperança para você. Então você vai para o templo triste, cabisbaixo, e você volta renovado, revigorado. Essa é a importância de congregar. Nós não podemos deixar a nossa congregação, né? Como o salmista Asaf, no Salmo 73, que estava desanimado, ele diz até que seus pés quase se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas ele acrescenta no mesmo salmo dizendo, mas quando entrei no santuário de Deus, foi aí que eu vi o fim deles. Ou seja, Asaf, quando ele entrou no templo, ele percebeu que valia a pena servir ao Senhor, apesar das dificuldades da vida, das adversidades. O terceiro ponto, qual os objetivos da igreja? É lugar para o crente praticar mordomia cristã. Tudo que você possui não lhe pertence. Por isso, não temos mais o direito de fazer o que quer. Deus agora está em primeiro lugar na sua existência. Isso inclui sua vida, seu tempo, seus talentos e suas finanças. Você deve aplicar na igreja a sua vida com o melhor dos seus esforços e dedicação. Passar boa parte do seu tempo a cultuar Deus e servir na evangelização. Empregar todos os talentos na igreja para torná-la forte e vibrante. Pagar os dízimos para que você seja abençoado e a obra de Deus tenha recurso suficiente para funcionar. Então, o templo também é um lugar nós praticarmos a mordomia cristã. O que é um mordomo? Mordomo é alguém que cuida do bem alheio. Gente, a gente não tem nada, nós não somos dono de nada. É tanto que a nossa própria vida não pertence a nós. Se fosse, a gente não ia prestar conta com Deus no final de tudo. Os nossos filhos não são nossos. A Bíblia diz que os filhos é herança de Deus. Então, como diz o Salmo 24, versículo 1, a terra é do Senhor e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo que existe pertence a Deus. Os nossos bens, nossos talentos, nossas finanças, nossos filhos, nossa vida. Por isso que nós devemos agora praticar a mordomia cristã na igreja, cultuando a Ele, servindo a Deus, sendo generoso nas nossas ofertas, praticando um ato de dizimar para ajudar financeiramente a obra do Senhor, evangelizar. Tá certo? Então a igreja é o local onde nós praticarmos a mordomia cristã. Quarto ponto. Qual o objetivo da igreja também na terra? Lugar para o ensino da disciplina e da norma de conduta cristã. Ao fazer parte de uma igreja local, o novo crente disciplina-se e aprende a norma bíblica de conduta. Existe um padrão de vida exposto na Bíblia que todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo. Então, a igreja local também, onde nós vamos aprender a norma de conduta cristã. Eu quero ler aqui um texto no Evangelho de Mateus para frisar melhor esta minha fala, tá bom? Louvado seja Deus. Mateus, capítulo de número 5, vamos ler do versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal tornasse insípido, para dar nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma cadeira e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então esse texto fala que nós somos o sal e a luz do mundo. Ou seja, o sal ele serve como o principal tempero de um alimento e a luz ela clareia, ela chama atenção. Então o Senhor está falando, nós devemos ser exemplos, dar exemplo, mudança de vida, de comportamento, para que as pessoas vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. E você vai aprender isso onde? Na igreja, congregando, cultuando, estudando a palavra do Senhor. Vamos entrar agora no terceiro e último tópico. Vamos falar sobre as duas ordenanças da igreja. Ou seja, tem duas ordens que Cristo deu, tá bom, para a igreja. A primeira delas é o batismo. Através do batismo em água, você dá um testemunho público de sua identificação com Cristo. A nova vida é iniciada a partir da conversão. É o sinal exterior ao qual mostra que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Cada um de nós repete de um modo espiritual o que aconteceu com Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Assim, pelo batismo, você prova que é vitorioso. O batismo em águas não salva, porque em si não tem poder para tal.
As igrejas locais estabelecem esta prática para que o novo crente se torne membro dela e participe da ceia do Senhor. Os evangélicos não batizam crianças, porque elas não têm de que se arrepender e não podem exercer a fé. Eu quero ler um texto aqui, em Colossenses capítulo 2, versículo 12, antes de fazer meu comentário aqui sobre esse ponto, tá? Da ordenança do batismo. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim: sepultados com ele no batismo, neles também ressuscitaste pela fé do poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Sepultado com ele no batismo, também ressuscitaste pela fé em Deus, que ressuscitou dos mortos. Ou seja, o batismo ele tem uma simbologia. Ele simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, através do ato do batismo em águas, a pessoa que aceitou a Cristo, ele está fazendo um ato espiritual que Jesus fez. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Então, através do batismo em água, ele, além de dar sua testemunho, da sua fé pública em Cristo, ele está ali através do batismo em águas, morrendo, né? Sepultando o velho homem e ressuscitando o novo homem segundo a imagem de Deus. Este é o ato simbólico do batismo em águas. Agora que tem um ponto interessante que fala que os evangélicos não batizam crianças. Por que a gente não batiza criança? Porque criança não tem o que se arrepender, porque o batismo em água é um batismo de arrependimento de pecado. Depois que João Batista iniciou, João Batista foi o primeiro a iniciar o ato do batismo em água, né? Ele chamava as pessoas para arrepender dos seus pecados. Então, por isso que criança é uma pecadora, sim, só que o pecado de uma criança, ou de um bebê, no caso, né, que se batiza os bebês, ele não tem o que se arrepender. Ele não tem nem noção do que está acontecendo ali. E segundo, por que nós não batizamos crianças? Porque Jesus não foi batizado bebê. Jesus ele foi apresentado no templo quando era um bebê. Jesus foi batizado em águas por João Batista, ele tinha 30 anos de idade. Por isso que nós não batizamos criança, devido à simbologia, né, que representa arrependimento de pecado. A pessoa tem que estar consciente do que está fazendo, né, que de fato está arrependido dos seus pecados e quer viver uma nova vida com Deus. E também pela situação com o bebê não tem noção do que está acontecendo ali. Por isso nós não batizamos bebês, tá bom? A segunda ordenança da igreja é a ceia do Senhor. Na igreja em que você frequenta, todo mês há um culto de ceia. Não foi ideia de um homem, mas instituída por Jesus, na véspera da sua crucificação, para o crente relembrarem a sua morte através do pão e do vinho. O primeiro simboliza seu corpo e o segundo o seu sangue. Não somente para relembrar a sua morte vitoriosa, mas o crente toma a ceia para anunciar Cristo até que ele volte. Para participar da ceia, cada um deve examinar-se a si mesmo e remover qualquer impedimento. Esta é uma das festas espirituais na qual os crentes devem participar em atitude solene, meditativa, reverente, não com aparência de santidade ou como pecador arrependido, e um instrumento para o uso do testemunho de Cristo aos homens. Então, a segunda ordenança da igreja é a Santa Ceia, a ceia do Senhor, que foi o próprio Cristo, na noite que ele foi traído, né, ele se reuniu com os discípulos e tomou a ceia, partiu o pão e disse: este é meu corpo, tomai e comei dele todos, e depois pegou o cálice de uva, né, repartiu dizendo: este é meu sangue, o sangue da nova eterna aliança. Ele disse: fazer isto em memória de mim. Então Jesus disse que desse continuidade a este ato, essa cerimônia, para que se lembrasse dele. Então por isso que existe ainda até hoje o ato da ceia do Senhor, que é feito uma vez por mês nas igrejas, tá certo? Então a pessoa, para participar, tem que ter alguns critérios. Um deles é ser batizado nas águas, tá bom? Ok, então vamos entrar agora nas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta: qual o significado da palavra igreja? Segunda pergunta: quais os principais símbolos da igreja mencionados nesta lição? Né? Qual foram os símbolos que eu citei aqui que representam a igreja? Terceiro, cite os 4 objetivos da igreja destacados nesta lição. Né? Quais são os objetivos da igreja que eu destaquei nesta lição? Quarta pergunta: mencione as 2 ordenanças bíblicas que devem ser praticadas pela igreja. Quais as 2 ordenanças bíblicas que eu citei aqui, que devem ser praticadas pela igreja? E a última pergunta é: cite os 2 elementos utilizados na Santa Ceia como símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Tá? Então eu vou aguardar a sua resposta e até a próxima lição, tá? Se Deus quiser,
A próxima lição nós vamos falar sobre conhecendo o valor da oração. Próxima lição será conhecendo o valor da oração. Até a próxima, querendo Deus. Deus te abençoe, tá bom?